Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora do maior vazamento de código do Google em muitos anos, tá? O que teve anterior a esse foi em 2005 e agora vazou uma quantidade enorme de código da Search Engine do Google, né? Que é uma coisa poderosíssima, né? A Search Engine é o coração do Google no final das contas e tem toda uma classe de profissionais, os chamados SEO, né? SEO, Search Engine Optimization, que o pessoal vive de tentar otimizar a sua página para ela aparecer melhor ali no ranking do Google. E aí, com essa informação do código, de como que o Google ordena as páginas, evidentemente que o pessoal está empolgadíssimo com isso, está estudando esse código a fundo para conseguir técnicas aí. Vamos ver algumas dessas técnicas? Pode ser interessante. Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário Dom Capistão, Edu CWB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, o safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, isso daqui é a maior falha, a maior vazamento do algoritmo do Google na história, né? Teve um outro vazamento em 2005, mas ninguém nunca ficou comprovado e coisa e tal. Esse agora foi vazado no dia 5 de maio e saiu nesse caso aqui. Esse aqui é o blog principal em que ele destrincha todo o código. Eu nem vou ler tudo aqui porque é muita coisa. Se a gente for fazer um vídeo sobre isso daqui, vai ser 2 horas de vídeo explicando todos os conceitos que tem aqui, mas tem os conceitos principais, tá? Tem umas partes aqui mais interessantes do que outras, né? Então o Rand Fishkin, ele dissecou justamente essa fonte que liberou para ele esses documentos, né? Num primeiro momento ele não sabia se eram verdadeiros ou não, podia ser falso, né? Podia ser alguém dizendo que era código do Google, mas não sendo, né? Só que depois eles chegaram à conclusão de que era mesmo o código do Google e descobriram até quem foi que vazou esse código. Foi um rapaz chamado Efran Azimi, do EA Eagle Digital, que é uma empresa que presta serviço para o Google, e daí teve acesso ao código do Google, e aí o cara pegou ali e vazou o código do Google, né? E o Google confirmou, tá? O Google confirmou que o código dele foi confirmado no dia 29 de março agora. Embora isso tenha vazado no dia 5 de maio, na verdade esse código foi capturado pela timeline, pela data do Git lá, né? Foi de abril, 13 de abril, se não me engano, a data exata eu não sei não, mas está aqui na frente aqui a data exata. Então, alguma coisa em abril, ou seja, muito recente, né? A gente tem em mãos o código, o mecanismo de busca do Google, o código-fonte dele praticamente atual, né? Isso muda o tempo todo, tá? Como qualquer sistema, qualquer código, né? O pessoal está o tempo todo alterando. Mas esse daqui é muito recente, né? Enfim, o pessoal está falando aqui alguns dos pontos interessantes aqui, né? E o que eu achei mais interessante nessa história toda, está falando aqui, ó, esse um dos indicadores que o Google usa, que é o EEAT, né? Experiência, especialização, autoridade e confiabilidade, né? Eu imagino que o T seria de trust em inglês, né? Experience, specialization, specialization seria com S, né? Enfim, autoridade e trust. Mas enfim, essa sigla dele que justamente ranqueia, é um dos rankings considerados. Não é o único, tá? Mas é isso daqui que faz com que, quando você faz uma busca, as páginas de jornal fiquem lá na frente, né? Fiquem lá em cima na busca, né? O Google tem hard-coded na parada dele uma nota de 0 a 10 para a autoridade daquele site. E olha só que coisa, aí que você se ferra. Você tem um limite para o seu SEO, né? Por mais que você faça otimizações, um site do Globo, por exemplo, ou da Folha de São Paulo, vai ficar na sua frente. Por quê? Porque o Google vai lá e bota um número lá na frente lá do negócio deles, né? Um absurdo isso, me faz gostar um pouco menos do algoritmo do Google, mas enfim, eu até entendo de onde vem isso daí, né? E aliás, diga-se de passagem, esse caso aqui também, esse indicador também, é o mesmo que fez com que casas de apostas virtuais invadissem sites de prefeitura para fazer o jogo do tigrinho, né? Como é que funciona isso? Por que eles fizeram isso? Porque sites de prefeituras, sites do governo de forma geral, também tem uma nota alta nesse EEAT aqui. Então não adianta você botar a sua propaganda do site do Tigrinho no seu site, porque ninguém não vai aparecer na busca do Google. Agora, se você invade um site de prefeitura no Brasil, qualquer prefeitura,
e coloca o código do seu chamado lá do jogo do tigrinho ali, e coloca alguma palavra-chave bacana, faz um Search Engine Optimization legal ali, para o seu resultado aparecer na frente, você consegue atrair um monte de cliques. Por quê? Porque o EAT acaba sendo alto, porque é uma página do governo, o Google entende como sendo uma página do governo, uma autoridade alta, e acaba mostrando para um monte de gente, né? E aí, na verdade, você clica ali, é levado para o jogo do tigrinho, ou qualquer uma dessas coisas aí que geram dinheiro, né? Então, o problema disso justamente é que você tem no Brasil, de forma geral, tá? Do governo federal aos governos municipais, você tem fragilidades muito grandes em termos de segurança da informação. A verdade é essa. Sites governamentais brasileiros são inerentemente muito frágeis. Imagina isso do governo federal, que tem dinheiro. Imagina as prefeituras no interiorzão do Brasil aí, né? O cara tem o site da prefeitura dele, a chance de ter problema ali, de ter algum erro ali, que dê alguma falha de segurança é enorme, sem contar o problema de ataque interno, porque você não pode esquecer que esse tipo de coisa pode ser feito por alguém que efetivamente trabalha na prefeitura, né? Isso dá dinheiro, gente. Esse negócio, quando você faz uma referência para o site do Tigrinho, você cria um token de divulgador do site do Tigrinho, toda vez que alguém clica naquele seu link ali, você ganha um 0,000 alguma coisa aí de dinheiro, né? E se muita gente clica nisso, muita gente, você vai ganhar um bom dinheiro nessa história. Então, pode ser que seja até alguém da própria prefeitura que botou o negócio lá, não teve nem ataque hacker nem nada, né? Enfim, esse caso aqui é um caso que eu acho absolutamente roubado e absurdo no final das contas, mas é o que é, né? Se você quer saber como é que acontece esse ordenamento do Google, eles usam isso daí. Tem um monte de coisa que eles acham interessante aqui, ó. Existe um atributo que especificamente marca sites e blogs pessoais, ou seja, não está claro aqui para que isso é usado, ou seja, não dá para dizer se isso é para melhorar o ranking do seu site ou para piorar o ranking do seu site, ou se em algumas situações melhora, em outras situações piora. Mas o Google sabe quando você fez um blog pessoal, não importa como é o seu site, se ele é um blog pessoal, o Google identifica, né? Ele tem aqui, ó, o Set Authority Score, ou seja, tem uma função para o cara do Google dizer a nota desse site em termos de autoridade é 8.3. Roubado isso, roubado. Outra coisa que ele fala é sobre o Nav Boost, né, que é todo feito com base em dados de clique, né? E aí o cara aqui ele entra numa discussão enorme aqui no site mais destrinchado aqui, né, mais longo. Ele fala sobre como que o Google criou o Chrome, né, criou o navegador dele justamente para pegar esses dados. Por quê? Quando você clica num site, o Google não fica sabendo quanto tempo você ficou nesse site, né? Se você está no navegador de outra empresa, você pode ter entrado no site e ficado lá, ou você pode ter entrado no site, fechado o navegador, ido embora, enfim. Ele não tem como saber quanto tempo você ficou vendo esse navegador, ficou vendo aquele site. Agora não, ele usa exatamente a informação do Google Chrome, então ele sabe quando a pessoa clicou num link e ficou naquele site ali. Isso é uma informação importante para ele. Diz para o Google que aquele site é mais relevante. Quando alguém faz aquela busca, realmente é aquilo que ela queria, né? Se você entra no site e sai imediatamente em seguida, é porque não era aquilo que você estava procurando, né? Então isso daqui serve como uma retroalimentação do algoritmo para ele saber se ele acertou na hora de fazer a sugestão ou não, né? Outras coisas que pioram a situação, né? Navegação pobre do seu site e domínios com o nome exato. Por quê? Porque isso era um truque que o CEO usava, né? Você pegar o domínio, que é exatamente o termo que você quer segurar. Então, isso antes te dava vantagem na busca do Google. Agora não, agora eles te jogam para baixo, justamente porque entendem que você está querendo fazer truquezinho de CEO para aumentar a visibilidade, né? O Google guarda pelo menos as 20 últimas versões da sua página. Então, se você quer renovar o seu ranking lá no Google, você precisa mudar 20 vezes para ele perder as vezes anteriores, né? Bom, enfim, tem um monte de coisa aqui. Ele verifica os domínios que vão expirar, de forma que eles podem descobrir abuso de domínios expirados, que é o quê? Quando um domínio expira, outra pessoa vai lá e compra aquele domínio para tentar fazer um truquezinho com aquilo. O Google fica esperto nisso daí, eles sabem disso daí, né? Sites YMYL,
que são sites sobre dicas de negócios, dicas para a vida e coisa e tal. Eles têm um ranking específico para eles. Ele tem um atributo que demarca conteúdo gerado por humanos, né? Mas não está certo como é que o Google sabe que aquilo ali foi gerado por humanos e não gerado por inteligência artificial, né? Olha como é que o Google já está vendo esse tipo de coisa, né? Aí, propriamente dito, não são mencionados no documento, mas ele detecta, ele tem esse gold standard, que seria conteúdo gerado por humanos, né? E, enfim, é bem interessante essa coisa toda aqui. Tem um monte de dicas que eles dão aqui, ó. Como é que você vai fazer isso para o seu site pessoal, né? Faça o seu site para os usuários, não para o Google. O Google segue o que os usuários querem. Isso é um ponto que eu sempre bato aqui, que eu falo, o pessoal fica com esse negócio de algoritmo. Não, porque o algoritmo favorece não sei o que lá. O Alexandre de Moraes falando, não, porque o algoritmo favorece o ódio, não sei o que lá. Não, o algoritmo favorece o que o usuário quer. Você fazer clickbait, por exemplo, pode ajudar um vídeo seu? Pode. Mas se você faz clickbait o tempo todo, as pessoas ficam chateadas de clicar nos seus vídeos e verem que é clickbait e param de ir no seu canal. Então não, esse negócio de algoritmo é você agradar o usuário final. Quanto mais você agrada, quanto mais você é honesto com o seu usuário final, melhor, porque você constrói uma relação de confiança. Um clickbait de vez em quando ou outro não vai fazer mal, mas se tu começa a abusar do clickbait, abusar de coisas assim, você piora a situação. A mesma coisa para ódio, né? Na cabeça do Alexandre de Moraes, não que quanto mais ódio você botar no seu vídeo, na sua página, mais você vai atrair pessoas, e é falso isso. As pessoas têm múltiplos interesses. Se você fica falando o tempo todo de ódio, 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 as pessoas enjoam disso também, né? Enfim, e é engraçado isso, né? Porque isso é a mesma coisa com jornal, cara. Jornais usam manchetes clickbait desde que o mundo é mundo, né? E no final das contas o que importa é quanto o jornal vende. E aí você vê da mesma forma que os jornais clickbait acabam sendo jornais pequenos. Por quê? Porque as pessoas até compram de vez em quando por causa do clickbait, mas se sentem enganadas porque compraram o jornal por aquela notícia, a notícia não tem nada a ver com a manchete clickbait e não compram mais. Enquanto os jornais respeitados, de vez em quando fazem os clickbait também, mas fazem com moderação, não fazem o tempo todo, né? Enfim, experiência do usuário é rei, né? Quanto melhor o usuário gostar de navegar o seu site, melhor, né? Use os tipos corretos de link, aí fala aqui sobre alguns tipos de link ali. Enfim, os CEOs estão errando, né? Ou seja, o Google está numa batalha o tempo todo contra os CEOs. O Google não gosta dos CEOs, né? Que é o pessoal que fica tentando otimizar os sites para isso aqui. Por quê? Porque o Google quer a experiência do usuário. Não quer que você tenha botado umas palavras mágicas ali e aquilo ajude o seu site, né? Enfim, tem muita coisa interessante aqui. Para quem tiver interesse em destrinchar, pode procurar aí eu recomendo mais esse link aqui, que é o link mais detalhado do próprio cara que destrinchou esses dados todos aqui. E bem interessante, tem muita coisa aqui. Para um vídeo ficaria muito longo eu destrinchar cada passo aqui, mas realmente é bem interessante essa história para quem trabalha nessa área, né? Além disso, de forma geral, para a segurança da informação, olha que coisa, né? Até o Google, o pessoal vaza código, meu amigo. Ninguém está livre disso, não. Olha como é que é difícil o controle sobre dos desenvolvedores sobre o código, né? Como é que a empresa garantir que o desenvolvedor não vai roubar o código é uma coisa complicada, né? Até o Google, que você pode imaginar, deve ter medidas excepcionais de segurança, até eles são vítimas disso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com, e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.